Bora, Fel, separei esse trecho dos donos da bola com o Neto aí, vazando o valor real entre Corinthians e Adidas, hein? Negócio que tá avançando. Eu já vou adiantar aqui, o negócio ultrapassa R$1 bilhão aí. Se liga só no que o Neto falou e trouxe mais informações junto com o Nicola sobre essa negociação, hein? Porém, tem um probleminha aí. Se liga só, hoje às 9h30, Coringão e Novo Horizontino, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Também a escalação, tudo agora nesse vídeo, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Já deixa seu palpite nos comentários aqui. Eu vou chutar 3-1. Isso mesmo, 3-1, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha como o preto é legal, né? Preto é legal, gente. O negro é legal. É legal. É maravilhoso, diga-se de passagem. É o seguinte, ó. Eu tive uma informação hoje em relação ao patrocínio da Adidas com o Corinthians. Então, olha só como que as pessoas não pensam no Corinthians. Veloso, boa tarde. Boa tarde. Souza, boa tarde. E Nicola, boa tarde. E a imprensa também. Porque a imprensa tem que pegar tudo que o Augusto fez coisa errada, é chilindró. A Leila fez chilindró. Nós fizemos chilindró. É assim que tem que se comportar a imprensa. Olha só, o Corinthians pode fazer o maior contrato da história. A Adidas tá aí buscando o Corinthians, certo? Então vamos lá, e todo mundo sabe disso. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo. Então vamos lá. A Adidas pode fazer um contrato de 10 anos, R$1 bilhão e 200 milhões de reais. O que a Adidas também transformou o Palmeiras na hora que a Adidas foi pro Palmeiras, lembra disso? O que a Adidas transformou o Flamengo também. Só não deu certo no São Paulo. Só não deu certo no São Paulo. Por que será, né? Aí, há um contrato que pode ser desfeito da Nike, aí é advogado, quem quer que seja, ele faz isso. Porque todo contrato pode ser desfeito. Só que tem uma cláusula aí, que se passar uma data, o contrato da Nike já é renovado automaticamente, como sempre foi. Sempre foi das administrações passadas. Eu não quero saber se a Nike é bom, se a Adidas é bom, se a Topper é bom, quem quer que seja. Eu tô falando do Corinthians. Então, se você... E outra coisa, os 10 anos de contrato... Quem disse que vai ser o Augusto o próximo? Que não é para ser, que não pode ser. Não pode. É para o outro e para o Corinthians. E aí o que está acontecendo? Aí o Pedro Soares, que é do Core, pessoa maravilhosa, dedicada para o Corinthians, o Dr. Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso. Parece que o Core não tem tempo de julgar isso. Mas espera aí, olha o contrassenso. E aí não é defesa para o Augusto, não é defesa para ninguém. É informação, coisa que ninguém deu. E que ninguém vai atrás, e que ninguém dá, porque não interessa, né? Porque o que interessa é o Corinthians se danando, né? O que interessa é o Corinthians tendo que pagar marmita, pagar tudo. Isso que interessa, para dar audiência, para tudo. E o Thiago Leifert falou a grande verdade. Tá com problema? Bota o Corinthians. Tá com problema de audiência? Bota o Corinthians. E é assim para todo mundo, meu irmão. Vamos lá, então. Aí, eles não querem ouvir o que foi reclamado nesse tempo todo em relação ao negócio do Augusto? Que o Augusto não mostra os contratos. Mas quando quer mostrar um contrato de 10 anos com uma marca como a Adidas, que todo mundo conhece, né, Veloso? Nossa. Da seriedade da Adidas é uma coisa impressionante. Agora, se vai dar ou se não vai dar, eu não sei. Não sei se vai dar negócio. Mas aí, quando o Augusto, né, quando os caras do Corinthians, da atual diretoria, quer mostrar pro Core ou para as pessoas importantes do clube que são aí os caras não querem ouvir, não tem agenda. Sendo que não tem agenda, se passou essa data, esse contrato pode ser desfeito da Adidas, que é 1 bilhão e 200 milhões vendendo camisa, aquela porra, aquela coisa toda. Eu ia falar, porra, e que não pode falar na televisão, porque vai saindo, porque eu faço televisão do jeito que eu falo aqui, meu irmão. Eu não faço televisão mentirosa. Eu não faço programa mentiroso. Eu não faço programa... Nossa, aqui a gente combinou alguma coisa, alguma vez você está aqui? Não. Nunca. Não. Só da minha loucura que eles têm paciência comigo. Porque é inacreditável que um clube como o Corinthians, que pode ter uma marca como a Adidas, para 10 anos, talvez para 1 bilhão e 200 milhões, isso se conseguir vender, e vai vender a camisa da Adidas. Está de brincadeira que não vai vender? Agora, se a Nike tem o direito... Só que passando esse tempo... Deu para entender que eu expliquei direitinho? Passando esse tempo que o Core não tem agenda para ver,
vai renovar automaticamente o contrato da Nike e a Adidas só pode, se a Adidas quiser, só em 2030. Quer dizer, não é o Augusto, é o Corinthians que tem que ver se é bom ou não. Se a Adidas é bom, se a Nike tem que renovar, se a Topper, se a Pedro, que o raio que o parta. Que, por sinal, se eu fosse presidente do Corinthians, e talvez até você, pode ter muita gente que não gosta. Pode ter os associados que não gostam, pode ter um monte de youtuber, um monte de corintiano que trabalha na imprensa e que não gostaria que eu fosse presidente do Corinthians. Jamais eu teria Adidas, Topper, quem quer que seja. Eu montava a marca Corinthians. Eu monto uma fábrica, terceirizo a fábrica e monto o Corinthians, meu irmão. Pra que eu vou montar? E vendo para quem é mais humilde, e vendo para os mais ricos, e vendo para todos os shoppings mais pobres, do shopping mais rico. Eu monto a marca Corinthians. Eu não preciso da Adidas, não preciso da Topper, não preciso da Nike, não preciso de ninguém. Eu faço isso e distribuo, como distribui a Magazine Luiza, o Mercado Pago, o Mercado Livre, acho que tem aí, não tem? Tem? Eu faço isso. O que o Mercado Livre faz, o que o Mercado Pago faz, o que a Magalu faz, eu faço com o Corinthians. Mas não, porque o Corinthians e outros clubes, eles têm que ter isso aí, entendeu? Que eu acho, e ainda mais, um Corinthians e Flamengo. Agora, isso é o que eu penso. Agora, por que o Dr. Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso, o Pedro Soares, não tem agenda para ouvir uma proposta da Adidas? Mas eu não vi ninguém falar isso. Eu fiquei sabendo isso hoje. Hoje eu fiquei sabendo, porque aí não tem o Augusto. Não é quem que tá lá. Aí é o Corinthians, 10 anos de uma empresa incrível. Agora, se a Nike tem o direito dela, o contrato, isso aí não é problema meu. Como informação. Não é seu de ninguém. É do Corinthians. Ó, eu vou ficar com a Nike para disso. Ah, eu não quero, mas tem que ouvir. Mas qual é o bem? Se todo mundo fala, e todos os youtubers, todos os programas, todo mundo que tem programa de canal, fala, olha, mas não deu o contrato para ver lá. Não deu. Mas quando quer dar o contrato de uma empresa de 10 anos de contrato, eu não tenho agenda. Pode isso? Os caras gostam mesmo do Corinthians, Veloso? Esse é o problema, né? Boa tarde a todos. Esse é o problema de quando você não tem uma equipe profissional para resolver as questões do clube, né? Essa ideia que você tem de ter uma camisa do Corinthians é até boa, mas não é para esse momento. É para o momento onde as coisas estão tranquilas, né? Onde as coisas estão estabelecidas. Deixa eu falar isso, não tenha dúvida. Agora... Olha o que eles fizeram com o estádio. Não dá para ignorar uma proposta que você está falando aí. Como é que você vai ignorar uma proposta como essa? De um time que tem 40 mil pessoas todo jogo. Como é que você vai ignorar uma proposta da Adidas? Quase metade da dívida. Quase metade da dívida, porque você não tem agenda para escutar. E para vocês aí da Gaviões, vocês todos aí que brigam, e de uma maneira forte, firme e maravilhosamente, vocês... Mas como é que o Core não escuta, ou que não olha, porque não tem agenda? Não tendo agenda, a Nike, pelo direito de contrato, pelo menos é o que eu sei, se for mentira, tanto a Nike, a Adidas, o raio que o parta, quem quiser, vem aqui. Vem falar aqui, ninguém fala por telefone, ninguém manda memorando, porque eu rasgo memorando. Ainda mais de clube pequeno, que é um monte aí que tem para me derrubar. Cara, se eu tenho isso, escuta, ó, não é legal. Tudo bem, mas 10 anos de uma empresa como essa, ou a Nike renovar mais 10 anos, que eu não sei como é que eu... Cara, eu não tenho agenda para escutar o... Não dá. Aí é demais, cara. O Corinthians não pode estar rasgando dinheiro dessa forma, né? Ignorar uma proposta como essa, coloca na mesa, ver o que é melhor para o Corinthians. O que importa, na verdade, o que deveria ser mais importante... A Leila não fez isso? O que deveria importar é o bem para a instituição. O que a Leila fez? Parece que não estão preocupados com o que a Leila... Olha aqui, tem 45 mil pessoas. No primeiro... Cara, é uma coisa impressionante. Mas aí, todo mundo... Matou? Matei. Não erra, não. Eu não erro, não, irmão. Eu não erro, não. A verdade é o seguinte, o que todo mundo fala, pelo menos de todo mundo... Vamos lá, aí não saiu outro dia que a Nike mandou um monte de material e que de 5 milhões? Nossa, isso para o Corinthians, isso sai toda... Alguém deu, né? Alguém deu, mas essa informação... Como é que pode um Corinthians... Vamos lá, a Leila, ela não pagava 82 milhões do ano? Sim. Da Crefisa e da FAM? 81. Sim. 81 milhões. Então vamos lá. Ela ficou o tempo que ficou, foi importante.
Aí o que ela viu? Pô, peraí. Se eu tenho uma casa de bet que tá me dando o dobro, mas como é que eu... Não dá, eu não tenho como competir. O que ela fez? Tirou as Ela pensou no Palmeiras, não pensou Mas tinha que nela. ter saído antes, né? Tudo bem, mas Dava isso pra não. rescindir o Mas a contrato Nike antes. também. Dava pra rescindir. A Nike também. Você sabe quantas vezes a Nike fez contrato e outras pessoas fizeram? Do Corinthians? Boa tarde, craque Neto. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra quem tá nos assistindo. A informação é super importante. Só a título de comparação, se o Corinthians fechar um contrato de 1 bilhão e 200 por 10 anos, o Corinthians tem potencial de faturar... Mas vamos deixar uma coisa. Não é 1 bilhão e 200 milhões do que eu sei. É até. É igual quando você compra as coisas. É isso. 10 vezes. Em até 10 vezes. Aí você vai lá 10 vezes. Não, é só 4. Em até 1 bilhão e 210 anos, de venda de camisa e de tudo que vai acontecer. É que esse é o ponto, craque. O contrato do Flamengo com a Adidas garante até 90 milhões de reais por ano. Então o Corinthians fecharia um contrato 30 milhões de reais superior ao do Flamengo, se todas as metas forem batidas nos dois contratos. Vou responder a tua pergunta. Você perguntou por que o Core acabou não tendo agenda. Porque há um movimento muito grande no Corinthians para derrubar o Augusto Melo. E A justificativa é que não dá para julgar antes, não dá para aprovar antes, não. porque tem Então segunda-feira você ainda. coloca outras coisas na frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, se o Augusto vai ter o impeachment, aí todo mundo, aí tá tudo certo. Acabou, meu irmão. Ele que se defenda, o Corinthians que vai pra cima, a oposição que vai. Mas você não pode ignorar isso com uma coisa tão insignificante. Olha, temos que esperar. Não importa quem é o presidente. Pelo menos do que eu entendo de negócio é esse, Souza. Por que não ignoraram a Tausa? Não sei. Por que não ignoraram? Por que arrumaram uma agenda para a Tausa? Por que fizeram com o estádio? Como é que chama aqui do estádio? Omni? Omni. Por que não arrumaram a agenda? Então, é que a oposição é muito forte, coisa que o Augusto não teve e ninguém vai ter. Enquanto ficar essas pessoas na oposição... Agora, o Core, o Dr. Miguel, o Pedro Soares, que são pessoas maravilhosas, diga-se de passagem. Ah, não tem tempo, não tem data. Não ter uma data para ver e perder ou a Nike fala, opa, peraí, meu Deus do céu, a Adidas tá querendo, então eu vou dobrar. Não sei, porque o negócio é assim, né? Sim. Mas... Essa história, sabe o que essa história me lembra, craque? O anúncio do Ancelotti na CBF. O anúncio foi feito de forma super apressada, né? O Edinaldo convocou, gravou um vídeo e soltou numa segunda-feira, sem que o Ancelotti tivesse se despedido do Real Madrid. Ele percebeu... Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele corria enorme risco de cair. Não, então, ele fez isso porque era uma força enorme em cima da imprensa, ele tirou o foco. Isso. E qual que é o foco? Ele quis ser o pai da criança. O que a oposição do Corinthians não quer? Que o Augusto seja o pai de uma criança linda, que é um contrato que pode chegar até 1 bilhão e 200 milhões de Então, reais. o que você quer dizer é que as pessoas não pensam no Corinthians. Não tem a menor dúvida. Quando os caras ignoram essa possibilidade de reunião por conta do impeachment, eles estão pensando apenas no impeachment. Então você, torcedor, você associado, vocês estão sabendo essa informação. Porque é inacreditável isso. É não ter tempo para se ver uma proposta em relação que vai ser 10 anos. Ou que a Nike fique 10 anos também, tá tudo certo. Mas aí, ignorar isso é demais. Falando em relação ao Corinthians, né? O Corinthians joga hoje Veloso, Souza e Jorge Nicola em relação à Copa do Brasil. Que, por sinal, o que fizeram com o Grêmio ontem é um absurdo. Evaristo. E aí o Corinthians que enfrenta o Novo Horizontino num jogo especial pro Dorival Júnior. Por quê? Porque ele é bicampeão. Porque ele conhece essa parada. E ele tá fazendo todas as mudanças possíveis tecnicamente. Veloso, qual é a ideia do jogo hoje? O jogo é decisivo, né? Mas o Corinthians tem uma vantagem interessante. Foi jogar lá, conseguiu 1-0, não fez uma grande partida, mas o Novo Horizontino é um time diferente esse ano, que não tem essa força ofensiva. E joga aqui pelo resultado, precisa ganhar. Então a situação do Corinthians eu acho que é bem confortável. O Dorival ainda tem alguns desfalques, né? O Garro pode até pintar, mas deve começar de fora. Deve entrar durante a partida, mas já é um bom reforço pro Dorival. Nossa senhora! É um bom reforço pro Dorival. Mesmo ele sendo mascaradinho, mas ele joga muito. Tem o Garro voltando, mas eu acho que o Corinthians... Você nunca fala que o Corinthians vai, eu acho que vai. Ô, louco, Veloso! Vai hoje, Veloso! Vai classificar. Já é nós, então, hoje, Veloso! Hoje classifica. Hoje classifica. Vamos lá, o time do Novo Horizontino tem uma estrutura incrível, uma cidade maravilhosa, né? Mas é um time que foi formado pelo Eduardo Batista, que manteve durante quase 3 anos uma performance incrível, tanto na Paulista como também no Brasileiro, né? E agora na Copa do Brasil, saiu perdendo,
certo? De 1-0, gol do Hector Hernandes, né? Foi. Esse menino aí, que é espanhol. Cara, falar uma coisa pra você, o Guinegão joga 10 vezes mais que ele. Ah, e outra coisa, dizer pro pessoal aí que a proposta, vocês viram a proposta do Guinegão? Montpellier. Do Montpellier? E aí vem gente negando que não tinha proposta. Ah, você é de empréstimo, se não é? Mas aí tudo que é do Corinthians não presta. Tudo que é do Augusto não presta. O Augusto fez um monte de coisa errada? Fez. Colocou um monte de gente ruim do lado dele? Colocou. Mas muita gente. Muita gente. Mas as pessoas não enxergam as coisas boas que faz. Que, por sinal, deveriam enxergar por ser corintianos. Agora, jornalisticamente, a gente precisa falar a verdade. A verdade. Que, por sinal, vamos ver o que vai acontecer no impeachment. Porque todo mundo quer o impeachment dele. Todo mundo quer. Não tem uma pessoa que não queira. Segunda-feira, hein? Agora, você tem uma proposta como essa, 10 anos, e você não tem data, tá bom. Todo mundo é corintiano. Que, por sinal, o Corinthians vive da torcida. Sempre foi assim. Aí, Souza, você tem um jogo onde o Memphis não joga e o Garro não joga. Aí você tem o Roberto, que tá indo aí pro Wolverhampton, né? E que vai mesmo. Souzinha. Craque, isso aí seria muito difícil pro Novo Horizontino se o placar se começasse 0-0. Com 1-0, eu acho que meio impossível, entendeu? O Novo Horizontino, até pelo futebol que o Novo Horizontino vem apresentando depois da saída do treinador, né? Caiu muito de rendimento. O Corinthians já venceu esse time já 2 vezes com time reserva. Esse jogo aí jogou com um time totalmente reserva, né? O Maicon jogou, alguns jogadores, até o Hector Hernandes, que fez o gol, é reserva e às vezes não é nem escalado. Então, por tudo isso, por tudo que o Corinthians é dentro da Neoquímica Arena, eu acredito que dá Corinthians com uma certa facilidade. Não queria isso, queria que ficasse pelo caminho, mas a gente, como comentarista aqui, tem que analisar o jogo e eu acho que vai dar Corinthians. Vamos lá, aqui ó, eu não deixo de... Voltando pro Corinthians, você acredita, Souza, que sem o Memphis, sem o Garro, ou com o Memphis, ou com o Garro, já para sábado também contra o Atlético Mineiro, é uma nova vida também pro Dorival Júnior, nesse instante que ele tá realmente com dificuldade de time? Eu acho que ninguém espera tanta volta do Garro igual o Dorival, né? O Dorival, torcedor corintiano também, tem esperado bastante a volta desse jogador. Há muito tempo parado. Ele tem a mesma coisa do Lucas. Né? Ele tem... É uma lesão chata de joelho. Ano passado, pelo que as informações que a gente tem, que ele jogou algumas vezes com infiltração. Mas ninguém fica 5 meses. Não, dá água aqui pra mim, Marquinhos. Pode com infiltração aqui, no joelho. E às vezes você joga agora e você paga depois, né? E aí deve estar pagando esses jogos que ele decidiu jogar com infiltração. O Caleri jogou quanto tempo machucado, vocês lembram? Pô, bastante tempo. Só operou, ele falou. Só operou depois que ganhou a Copa do Brasil. Sabe quanto tempo esse cara jogou machucado, o Caleri, ó? Jogou bastante tempo. Aí tem jogadorzinho que tem uma dorzinha e fica 1 mês fora. Desconforto. E aí? Hã? Desconforto. Desconforto. Conforto. Mas é um jogador... Desconforto é o que o Souza teve há 2 dias atrás. Foi isso. Desconforto pesado. Então é um cara de qualidade. Pera aí, Marquinhos, vai cair aí, vai trupicar aí na hora do programa. Aí você cair aí, você trupica aí, a gente leva você pra... A gente vai levar... Não é possível, cara. Os caras trupicam aqui, o outro arrota, né? Aí não tem acústica, mas já tá tendo... Né, Souza? Então é um jogador que vai trazer qualidade, tá fazendo muita falta esse time do Corinthians. Foi o principal jogador do ano passado da equipe do Corinthians. Eu falei, mesmo com a chegada... melhoraram, viu? Mesmo que a chegada do Memphis... Ele e o Roberto melhorou bastante com a chegada do Memphis, velho. O Memphis é monstro, irmão. Cara, deu muita assistência no passado e esse ano ainda não conseguiu voltar a jogar futebol, não desempenhou. E o Corinthians está sofrendo por causa disso, né? Porque é um jogador importante, teve o problema que teve no final do ano. Espero que esteja recuperado já, porque é um jogador de qualidade, que vai trazer muitos benefícios para o time. Eu acho que ele não joga sábado, mas o Memphis eu tenho certeza que joga contra o Atlético Mineiro. Qual a visão no jogo de hoje? Tá ali o Carrilho, eu acho que é o Hector Hernandes, tá aí o Ranieri. Esse aí é o... Ranieri. Tá o José Martínez, tá todo mundo ali. Tá o Leandro, preparador físico, um monstro de preparador físico, que por sinal é um dos melhores do país. Tá o Garro, o Carrilho. E aí... Nicola, com esses jogadores o Corinthians cresce o patamar tecnicamente. Que uma coisa que a gente percebeu, nós comentaristas e apresentadores, é que é o seguinte, o que o Dorival Júnior tá tentando ajeitar? A defesa. Sim.
Que é o grande problema do Corinthians desde o início da temporada. Quando você tem Rodrigo Garro... Eu sou do Corinthians, não, de todo mundo hoje. Só não é do Palmeiras. O Palmeiras é a exceção. Melhor defesa. Hoje o jogo contra o Novo Horizontino vale 3 milhões e 600 mil reais. Essa é a cota prometida pela CBF a todos os times que Teve chegar alguma nas coisa com oitavas. algum dinheiro? Quando você era criança, alguém prometeu alguma coisa pra você? Não mostra eu, pô. Por que não? Mostra. Você não me conhece, 13 anos que eu tô aqui com vocês. 3 milhões e 600. Vamos lá, quando você era criança, na hora que você perguntar, teve alguma coisa com o dinheiro? Não, nunca. Teve alguma coisa com... Nunca. Teve alguma coisa? Nunca. Por sinal, eu não gosto por causa disso, entendeu? De dinheiro? Não, dessa parte que você paga não me serve, entendeu? Paga o quê? Não entendi o que você Não, falou. depois a gente Não, fala. você tá falando de prostituição, é isso que você falou? É, eu não gosto. Eu já fui muito nisso. Eu não gostava muito. Eu não fui. gosto. Eu fui. Pode falar comigo, não tem essa porra não, cara. Tá, mas é que... Falo muito, não precisa falar na entrelinhas, comigo fala direto. que a gente tá no ar, então... Não tem problema nenhum. Então tá o time do Corinthians. Léo Maná, eu acho que não vai jogar o Léo Maná. Eu acho que joga o Félix Torres. André Ramalho, Kaká, Angileri, Maicon Martínez, Breno Bidon, Carrilho, aí Igor Coronado, e aí tá a dúvida, Hector Hernandes e Roberto. Então é isso aí, Fel. Provável escalação do Corinthians. Mas antes, mano, cara, 1 bilhão e 200 milhões, cara, muita grana. Porém, essa cambada, essa corja de vagabunda aí do Core aí, essas ratazanas, esses caras só fazem tudo de tudo pra atrasar o Corinthians. Os caras estão mais preocupados aí em impeachment o Augusto Melo do que tentar ver essa proposta, que é um negócio excelente pro Coringão. Ah, mas a Nike é mais da hora que a Adidas. Não tem essa ser mais da hora, mano. Tem essa que a Adidas tá oferecendo 1 bilhão e 200 milhões de contrato pro Corinthians, que dá mais aí de 100 milhões por ano, cara. Que é porque são por 10 anos, né? E a Nike, ela paga, se não me engano, de 30 a 35 milhões por ano pro Corinthians. Olha a diferença absurda, gente. Não tem essa de ser mais bonito, de ser mais legal, que era a Nike dando-se, pagando bem. Mano, pode ser, como o Neto falou, pode ser a Topper, cara. Pode ser a Umbro, pode ser qualquer marca aí. Pode ser a camisa do tiozinho da feira. Se ele pagar mais pro Corinthians, tem que colocar a marca dele, a camisa estampada no Corinthians. Tem essa não, cara. Hoje em dia, futebol gira no dinheiro, né? Estética. Então é isso, mano. A Adidas... vai ser, cara, tem que aceitar logo esse negócio aí, cara. Mas, claro, vindo do Augusto, a gente tem que ter um pezinho atrás, porque, né, às vezes o Augusto dá uma exagerada aí também. Mas, pelo que todo mundo tá falando, realmente é isso daí. É 1 bilhão e 200 milhões. Então, muita grana. E falando do time do Corinthians, provável escalação: Hugo Souza, Kaká, André Ramalho, Angileri, Léo Maná, Maicon Martínez, Breno Bidon, Igor Coronado, Carrilho, Hector Hernandes ou Yuri Alberto. Vamos ver se realmente vai entrar o Hector Hernandes no lugar do Yuri Alberto no ataque. Cara, essa formação aí, sei não, cara, é um 4-1-4-1, cara, não funciona muito bem contra o Santos. Carrilho jogando na ponta aberta não funciona, cara. Aí vê o Martínez ali um pouquinho mais aberto pela direita. Aí o que acontece? O Carrilho afunda lá na ponta, na linha do campo. O Martínez também vem mais pro lado do campo e fica congestionado ali. O time fica penso do lado direito, cara, porque o Coronado ele vem da esquerda pra dentro. Então, cara, não vai funcionar, mano. O Dorival viu que não funcionou. Se ele entrar desse jeito, vai ser uma burrice, cara. Isso que não dá pra entender, cara. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação, notícia, pré-jogo, pós-jogo, tudo aqui no canal pra afiar a torcida. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!